gente, a paz seja convosco. Hoje nós teremos mais uma mensagem, tá? E eu quero saber de vocês, se vocês gostaram do vídeo anterior, se vocês compartilharam, tá? E eu peço desculpa, gente, pelos errinhos lá que tive, gaguejei, mas é normal, tô começando agora, tá? Mas ainda assim eu peço a ajuda de vocês para que vocês compartilhem com os amigos de vocês cada mensagem, tá? Porque, como eu já falei, aqui a gente vai se edificar, tá bom? E o tema de hoje é algo muito interessante, que é a amizade. Quando você escuta a palavra amizade, qual é a sua primeira reação? Porque tem gente que não acredita, né? Que fala assim, esse negócio de amizade, eu não acredito, não. Então eu quero saber de você, qual é a sua primeira reação? Você gosta, você desgosta, você acredita ou não acredita? Ou então, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça quando a gente fala de amizade? De melhor amigo? Quem é que vem na tua cabeça? Hein? A história de hoje, a palavra de hoje, ela vai retratar exatamente sobre uma história que mostra um verdadeiro amigo, tá? E eu vou falar para vocês 3 dicas de como você vai identificar quem é realmente seu amigo ou não, tá ok? Então, se você tiver com a sua Bíblia, peço para que você abra em 1 Samuel, capítulo 18, a gente vai ler do 1 ao 4, tá ok? E diz assim: Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou com sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Gente, muito provavelmente você deve conhecer Davi, né? Uma história muito famosa na Bíblia, daquele garotinho que era forte, corajoso, valente, que cuidava das ovelhas, que já tinha matado um urso, um leão e que tocava harpa lindamente. Provavelmente você já deve conhecer esse personagem, mas talvez você ainda não tenha conhecido Jonatas, né? E eu vou fazer um breve resumo da história, tá? Para chegar onde eu quero, tá bom? Então, lá em Israel, tinha um rei chamado Saul, tá? Um rei que foi ungido pelo profeta Samuel, tá? E ele foi escolhido para ser o rei. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. E naquele período, se você ler os primeiros livros da Bíblia, você vai ver que tinha muitas guerras. E nesse período não era diferente, tá? O povo dos filisteus, eles se levantaram contra o povo de Israel, tá? Que é o povo escolhido, o povo de Deus, o povo separado. E Saul, por ser o rei, estava amedrontado. Por quê? É como se fosse um jogo de xadrez, imagina. No jogo de xadrez, a peça mais importante é a rainha, né? Então, para você vencer o jogo, você tem que matar a rainha. E nas guerras eram assim, o objetivo era atacar o rei. E aí, nesse período, os filisteus estavam afrontando, estavam vindo para guerrear mesmo contra o povo de Israel. E aí, eles tinham uma pessoa chamada Golias, que provavelmente você também já ouviu falar, em Golias, né? Um homem alto, lá de 3 metros de altura, muito forte, um verdadeiro lutador. E ele estava afrontando, dizendo assim, que se ao menos um do povo de Israel conseguisse matar ele, todo o povo dos filisteus virariam servo do povo de Israel. Só que estava todo mundo com medo, né, gente? Porque imagine a estatura normal de uma pessoa, em média, de um homem, 1,90 e pouco, por aí, e você enfrentar um homem de 3 metros, acho que qualquer um ficaria com medo, né?
E existe um detalhe muito importante na história. Saul, ele havia pecado contra Deus, antes mesmo dessa afronta acontecer. E aí o profeta da época, o profeta Samuel, havia revelado para Saul que ele não ficaria no reinado para sempre, que Deus iria ungir outra pessoa, só que até então ninguém sabia quem seria seu sucessor e muito menos quando isso iria acontecer. Então, o profeta Samuel foi levado até a casa de Jessé, o pai de Davi, né? E lá Deus ungiu Davi. Mas como eu já falei, até então ninguém sabia quando ia trocar, quem ia virar rei, quem ia deixar de ser rei. Ninguém ainda sabia de nada, tá? Saul ainda não sabia quem seria, ninguém sabia, apenas Samuel. E ali naquele momento, né, de guerra, de afronta, voltando lá para a história de Golias, Davi tinha vários irmãos e alguns deles estavam na guerra. Eles estavam lá como soldados, né? E Davi estava nessa casa apacentando as ovelhas e o seu pai lhe chama: meu filho Davi, venha cá. Davi, tão obediente, foi até seu pai e o seu pai disse: por favor, leve esse mantimento, esse alimento aqui para os seus irmãos e me traga a notícia deles. E lá foi Davi levar o alimento para os seus irmãos. Chegando lá, Davi escutou a conversa dos soldados. E os soldados diziam assim: gente, quem for corajoso para lutar contra Golias, o rei Saul vai dar a filha dele em casamento e, entre outras coisas, outros bônus lá que Saul prometeu para o guerreiro que enfrentasse Golias. Só que Davi não estava preocupado em ganhar esses bônus. Davi, ele estava preocupado com a afronta que o povo filisteu estava fazendo contra o povo de Deus. Então, a palavra de Deus diz que ele se encheu de coragem naquele momento e foi correndo lá para o rei Saul, disse que iria desafiar Golias. E Davi ainda era jovem, um garoto. Ninguém botava fé que ele ia conseguir alguma coisa, né? Aí Saul disse: tudo bem, meu filho, vai lá. E aí Saul deu as armaduras, deu espada, tudo para ele. Só que como ele não era acostumado, ele não vivia em guerras, ele não se sentiu confortável. E aí ele foi lá, tal, pegou a sua pedrinha, pegou a funda. Como vocês já sabem, Davi conseguiu matar Golias. E matando Golias, ele cortou a cabeça de Golias e foi levar para o rei Saul. É nesse momento que eu quero chegar, tá? Eu estou falando rápido assim o resumo da história porque tem muitos detalhes ainda na história. Eu estou pulando algumas coisas, tá? Para chegar no foco, tá bom? Se vocês quiserem entender toda a história de Davi, é só ler lá 1 Samuel, 2 Samuel, vocês vão entender tudinho. Chegando lá para entregar a cabeça de Golias para Saul, Jonatas, seu filho, estava lá. E quando Davi entregou a cabeça de Golias para Saul, Jonatas teve uma grande admiração por ele. Ele ficou tão feliz, tão grato, né, que a palavra de Deus diz que ele passou a amar Davi como a sua própria alma. Ele amou Davi, ele admirou Davi. E ali eles fizeram uma aliança de amizade. E por que, né, Jonatas ficou tão feliz, tão grato? Porque Davi, além de ter livrado todo o povo de Israel, Davi livrou a vida de seu pai Saul. Porque quando os reis morriam, né, era como se fosse uma forma de muita humilhação para o povo que perdia a guerra, né? Então, Jonatas estava muito feliz e muito grato. E, como a palavra de Deus diz, ele entregou a sua armadura, a sua espada, o seu arco e presenteou Davi como forma de gratidão, tá? Só que nesse dia, todo o povo estava muito feliz e muito assim animado com Davi. E naquele período, as comemorações, as mulheres saíam, dançavam, cantavam para celebrar a vitória do povo. Só que quando elas saíam, elas diziam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E elas saíam cantando e falavam isso, professavam isso.
E quando Saul escutou isso, ele ficou com muita inveja, muito ciúme de Davi naquele momento. Davi não tinha dado sequer um motivo para ele. Primeiro que Davi salvou a vida dele, salvou o povo de Israel. Davi tocava a harpa para ele, para o coração dele se acalmar. Então Davi tinha tudo para ter uma boa amizade com Saul. Mas Saul naquele momento se encheu de inveja, porque ele se sentiu diminuído perante Davi. E aí o que aconteceu? Davi ele estava entre um grande amigo e um grande inimigo, sem mesmo saber que Saul estava o odiando, tá? E muitas das vezes, gente, a gente se encontra nessa posição. A gente tem do lado um grande amigo e a gente tem do lado um grande inimigo que a gente nem sabe que está nos odiando, que está nos invejando, que está tendo ciúme da gente por algum motivo. E às vezes você nem não precisa dar motivo, tá? E aí é o primeiro ponto que eu vou te falar. Antes de tudo, procure ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem discernimento. O que é discernimento? É quando o Senhor ele te dá sabedoria. Ele deixa claro na tua cabecinha aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Ah, Ellen, mas como é que eu vou ter intimidade com Deus? 3 coisas. Orar, jejuar e ler a palavra. Fazendo isso todos os dias, você vai ter uma intimidade incrível com Deus, tá? Segundo, preste atenção. Jonatas, ele se alegrou com a vitória de Davi. Então observe aí se as pessoas que estão por perto de você, se elas conseguem realmente comemorar essa vitória, se elas conseguem se alegrar com a sua conquista. Muitas das vezes, as pessoas estão do nosso lado e quando a gente começa a conquistar as coisas, ao invés de elas se alegrarem, elas começam a nos pôr para baixo, dizendo, isso não vai durar muito, isso não é legal, não, melhor parar com isso. Vocês já perceberam isso? E outro detalhe muito importante nessa história é que o fato de Saul ter o odiado e ele queria muito matar Davi, né? E quando Davi ficou sabendo disso, ele fugiu, ele se escondeu, né? Então Jonatas foi atrás de Davi, conversou com ele. Aí Davi falou assim, olha, meu amigo não, ele chamava de meu irmão, olha, meu irmão, eu estou muito triste, estou angustiado porque o seu pai quer me matar. Só que Jonatas ficou assim, não estava acreditando naquela situação, porque seria muita insensatez da parte do seu pai querer matar Davi, né? Então ele falou assim, não, meu amigo, fique aqui escondido essa noite, eu vou voltar para minha casa e vou testar o meu pai, vou ver realmente se ele quer te matar. Se ele quiser, amanhã mesmo eu venho aqui e digo para você fugir e ir embora. Então Jonatas voltou acreditando realmente que seu pai não queria matá-lo, não queria matar Davi. E lá na hora do jantar, Jonatas menciona o nome de Davi e ele percebe o ódio e a fúria em Saul, né? Então naquele momento ele teve a certeza que realmente Saul, seu pai, queria matar seu amigo Davi. E lembrando que Saul, ele era sogro de Davi. Por quê? Porque ele havia prometido para aquele guerreiro que iria se casar com a sua filha, com a Mical. Então, Davi, além de ser um servo para Saul, Davi era seu genro. Então, você percebe que até dentro da nossa própria parentela, a gente pode criar inimigos. Infelizmente, é assim, tá? E uma coisa que eu acho muito bonita na história de Davi e Jonatas é que Jonatas sempre quis proteger Davi de todo o mal. E quando Jonatas soube disso, ele foi correndo com Davi e a palavra de Deus diz que Jonatas feliz, né, com a lealdade de Jonatas, Davi feliz com a lealdade de Jonatas por ele ter voltado lá e contado para ele, né, que ele deveria fugir. Davi ele se ajoelha, ele se prostra diante de Jonatas, coloca o seu rosto no chão 3 vezes e o abraça, o beija. E os dois choram muito, porque vão ter que ficar longe um do outro,
né? E porque estão nessa situação, assim, que é desesperadora, né? Acredito que deveria estar com muito medo. E então observe o quanto Jonatas foi leal com Davi. Porque Jonatas poderia falar assim: o Davi chegou agora na família, eu vou ficar do lado do meu pai. É o meu pai, eu vou defender o meu pai. Mas não, ele não viu sensatez, ele não viu uma sabedoria da parte de Saul, de seu pai. Então ele quis defender Davi, foi leal a Davi, protegeu Davi, mandou Davi fugir, tá? Então, gente, observa também se quem tá do teu lado quer te proteger do mal. Mas como assim proteger do mal? Não é te carregar no colo e nem te defender numa briga de rua, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Mas proteger do mal no sentido de te aconselhar, de te dar uma boa palavra, de mostrar pra ti qual caminho é melhor de seguir, de falar pra ti: olha, amiga, eu acho que assim não vai dar certo, pensa bem, olha os resultados. A pessoa vai te ajudar no teu caminho, na tua caminhada, sempre querendo o teu melhor, tá? Então, faça isso, observe esses detalhes, observe esse ponto, tá? E você pode me dizer assim: Ellen, mas hoje em dia as pessoas, elas fingem ser uma coisa que elas não são. Elas fingem ser verdadeiras, mas não são. Então, meu amigo, segue o primeiro passo que eu te falei, o primeiro ponto. Tenha intimidade com Deus, que Deus ele vai te revelar quem você deve ficar perto e quem você deve se afastar. Eu não tô te aconselhando a você odiar o seu inimigo, não é isso. Ore por ele, tá? Pela pessoa que tá lhe invejando, que tá com ciúme, que tá te pondo pra baixo, ore por essa pessoa. Mas seja inteligente, se afaste, tá bom? Não se abra com essa pessoa, não conte os seus sonhos, não conte os seus segredos, tá bom? Conte somente para aquele que você vê que realmente é seu amigo, que tá contigo para todas as horas, tá? Que tá comemorando contigo nas tuas conquistas, que tá te protegendo de todo mal, tá bom? Então observe, fique ligadinho nisso, tá ok? E desde já peço para que você compartilhe essa mensagem com seu melhor amigo, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho para vocês verem toda vez que eu estiver postando vídeo novo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Um beijo, um abraço no coração de vocês. Até a próxima!